Tudo bom? E você, Augusto? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora, juntos. Seja Muito bom. bem-vinda. Como é Eu que são as, agradeço o convite. como é que são as coisas aí? A chuva? Tudo certinho, graças a Deus. Não, tempo é São Bernardo é sempre uma incógnita, né? Aqui é um pouquinho mais frio à noite, mas foi um tempo gostoso, foi um dia bom, um dia bonito. Que bom, que bom. Vamos lá para mais um dia de trabalho e estudos, né? Eu vou fazer um testezinho bem rápido de tentar colocar background Ah, para a gente segura ver lá, se né? Tá com problema, né? está desconfigurada. Deixa eu tentar aqui ver o que acontece dessa vez. Eu estou achando que é problema do celular. Vamos ver o que acontece. Ah lá, eu fico lá em cima. Será que não tem como puxar minha câmera para baixo, gente? Eu nem sei como você faz isso, né? Senão eu até te ajudava. Deixa eu mandar o aviãozinho para minha mãe, que eu fiquei de Ah lá, mandar para ela também. mande mesmo. Aí. Ah, minha mãe já entrou. Ah, eu mandei avião, já mandou, já Já entrou. tá aí, tá Tá vendo? Mãe é rápida. assim, rápida. Boa noite. Bem-vinda, todo mundo aí. Amiga, então vamos dar Que início bom. então, né? Na nossa live aí, a gente já está chamando alguns amigos para estar com a gente. A Raquel acabou de chegar, sejam todos bem-vindos. É com uma alegria imensa que hoje a gente está aqui falando mais um pouco sobre um tema que nos é tão necessário, né? Para que a gente possa nos identificar nessa faixa, né? Que a gente está, nessa fase, e que é fundamental a gente poder reconhecer o quanto em nós ainda existe o orgulho e o egoísmo, que é algo que nos assola, né? A todos nós, e que nos impede de caminhar, né? Então, hoje a nossa amiga Flávia vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, já convido a todos, já de cara, para sentarem-se de forma confortável, fecharem os nossos olhos do corpo físico, sentirmos a nossa respiração, nos encontrar onde estamos, nos reconhecer dentro de nossos lares, com os nossos entes familiares, que são aqueles que caminharão conosco por um bom tempo, escolhidos a dedo pelos espíritos amigos, com o nosso consentimento, agradecendo a cada um que faz parte da nossa vida cotidiana, rogando aos espíritos de luz que aqui se encontrem, que nos intuam. Senhor Deus, agradecemos antes de mais nada pelo amparo e assistência em mais uma oportunidade de aprendizado sobre a luz dessa doutrina esclarecedora e consoladora. Sejamos todos tomados pelo Espírito da verdade, para que nossas mentes assimilem os ensinamentos que agora serão compartilhados e que, acima de tudo, saibamos identificar o orgulho e o egoísmo que nos toma pela nossa pequenez, sendo nossa principal mazela. Esteja conosco, Deus, no nosso lar, com os nossos amigos, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos que entraram durante a prece, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um dia de reflexões com a nossa amiga Flávia, de Santo André, São Paulo. A gente vai fazer duas fases aí, né, para quem já tem o hábito de estudar com a gente. Em torno de meia hora, 40 minutos aí de fala livre, tá? Se a Flávia falar que fica bom, a gente deixa comentários aqui. Caso ela quiser, a gente desativa e no segundo instante a gente volta. O que você escolhe, Flávia? Pode ficar por mim, só se atrapalhar o pessoal mesmo, né? Me ver. Vou tentar ficar um pouquinho mais alta, assim, que aí fica Então, melhor, que aí dá para os comentários, né, vão rolando. Só baixar, né? Quem for vendo, é só dar uma baixadinha e fica isso. bom. Vou ficando um pouquinho mais para Acho que não direita, vai tá ter tudo certo. dificuldade, não, porque espírito Fica luz é ótimo. visto de longe, né? Ah, vou procurar algum aqui, porque vamos começar Né? que tem assunto aí. Que bom, amiga. A palavra é toda sua. Sinta-se em casa. Obrigada. Bom, agora oficialmente, boa noite a todos os amigos e amigas aqui da Casa do Caminho de Patrocínio.
os que também estão entrando pelo meu perfil Amiga Espírita, que Jesus esteja com todos nós esta noite. E é com muita alegria também que eu venho falar desse tema aqui, que é o tema do orgulho e do egoísmo. Como o próprio Augusto disse, é algo que a gente tem que refletir tanto, e a gente encontra junto ou separado esses dois temas, esses dois tópicos, tanto na codificação, como também nas obras dos principais autores espirituais. Então nós temos muito conteúdo em relação a isso. E a ideia aqui é trazer mesmo a reflexão para a nossa prática, para nós entendermos, então, o que podemos fazer com isso. E, bom, todos nós sabemos que somos aqui espíritos milenares, estamos nessa caminhada em direção à luz, e que essa caminhada, muitas vezes, ela consiste também em verificar os nossos vícios e as nossas imperfeições, de modo que a gente consiga identificá-la e corrigi-las. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade em identificar isso, assim como também temos dificuldades em ressaltar as nossas virtudes, que tanto pode nos ajudar. E aí o tema do orgulho e do egoísmo, ele fica um pouco solto quando a gente começa a pensar de onde vem, de como vem essa origem, né? E o próprio Kardec, dentro da codificação, é um ponto que ele comenta na questão número 115, perguntando se os espíritos foram criados bons e maus. Porque muitas vezes esses sentimentos que nós temos, todo o orgulho, egoísmo e todos os outros males que os acompanham, a gente não sabe muito bem de onde vem essa origem. E aí é uma das primeiras perguntas relacionadas a isso que Kardec faz. E os espíritos respondem para ele que todos nós, a nossa origem, ela vem de que somos espíritos simples e ignorantes. Então, a nossa condição natural é essa, da simplicidade, da ignorância. Nós não temos o conhecimento necessário, nós não temos, no primeiro momento, nesse estado natural, esse estado primitivo, nós não temos essa distinção do que é certo e do que é errado. E muito se fala e se discorre que somos como crianças aqui. Então, até imaginei numa situação que nós estamos aqui todos como crianças e pensamos assim, né? Como se estivéssemos aqui crianças e chegamos numa loja de doces. Sabe aquela loja de doces de bairro que tem todos os doces ali dispostos na frente da loja, ninguém vigiando, e simplesmente nós, como crianças, enchemos nossas mãozinhas e vamos embora. A gente pega aquele doce, cabe na mão e vai embora. E aí, na sequência, alguém nota que você faz isso, que a criança fez isso, corre atrás e fala, não, você pegou, tem que pagar. E aí você leva uma bronca do seu pai, da sua mãe, o adulto que estiver ali na frente, e descobre que da próxima vez você tem que ter um dinheiro para você poder comprar um doce. Então já não podemos mais alegar ignorância a partir disso. Então, né, sabendo já disso, passa-se um tempo e um pouco mais para frente ainda, nós já vamos sozinho, com o nosso amiguinho, já com o dinheiro na mão certinho, sabendo o que comprar, e nós temos o dinheiro, por exemplo, para comprar 20 balas. Chegamos lá, como ali na frente fica tudo disposto sem ninguém olhar, a gente já pensa, vou pegar 21, porque ninguém vai perceber. E aí, a partir disso, então, nós vamos tomando as nossas experiências e todas as nossas escolhas que fazemos daqui para frente e vamos, então, conseguindo discernir o que é certo e o que é errado dentro das nossas vidas. E quando nós pensamos nesse desenvolvimento como espíritos, nós temos, sim, leis naturais que regem o nosso bem proceder, que nos auxiliam nessa caminhada, e uma dessas leis, e que a gente está falando tanto aqui, é a lei do progresso. Então nós temos tanto o nosso progresso moral a ser desenvolvido, como também o progresso intelectual.
Quando falamos de progresso intelectual é um pouquinho mais fácil, porque estamos falando do conhecimento, estudo, todo aquele avanço em relação à tecnologia que temos aí, que acaba nos beneficiando e facilitando a nossa vida. Mas quando falamos no progresso moral, ele está muito mais na direção da própria moral, que é o nosso bem proceder em relação a nós mesmos e aos outros. Então, esses dois progressos, para que nós caminhemos nessa evolução, eles devem caminhar o quanto possível juntos. Conforme nós vamos, então, tendo conhecimento, percebemos também que fazemos escolhas erradas ou certas, e vamos, então, tomando responsabilidade dos nossos atos. E eles caminhando junto, a gente vai aprendendo também junto. O grande problema é quando a gente acaba fazendo um uso um pouco incorreto dos dois. Então, você tem ali o progresso intelectual, você tem um conhecimento muito grande, mas você acaba não usando para o bem proceder, você acaba usando para o mal, você acaba usando, prejudicando as outras pessoas. E é aí que a gente acaba tendo grandes problemas e grandes consequências são colhidas por conta disso. E pensando em todos esses males que são ocasionados e as consequências que temos, nós chegamos exatamente no ponto dessa palestra, que é o próprio egoísmo e o orgulho. E quando nós falamos do egoísmo e do orgulho, eu me lembrei, primeiramente, da máxima de Jesus, aquele mandamento, né, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e ele complementa, e o próximo como a ti mesmo. E se nós estamos nessa toda essa visão de amor ao próximo, não deveria ter um apego em relação à matéria, se nós pensarmos, então, os materialistas, as pessoas ditas materialistas, que nós também somos um pouco, de um certo modo, que coloca um carro, uma casa, um celular, os nossos pertences, roupas, acima mesmo de qualquer outra coisa, eles vão se apegar dessas coisas materiais. E o egoísmo, conhecido como uma das grandes chagas da humanidade, como disse o Augusto, ele é simplesmente o apego à sua alma e para o seu bem próprio. Então, ele é a moral praticada de uma maneira incorreta, porque a moral, ela era o bem, você fazer um bem proceder para você e para os outros, só que aí você esquece os outros, né? Você só fica com você mesmo. Esse é o egoísmo. E quando pensamos nesse amar o próximo como a ti mesmo, onde que a gente encaixa essa máxima de Jesus? Como é possível a gente encaixar isso? Fica muito difícil seguir o caminho de Jesus se nós pensamos dessa maneira. Então, por isso mesmo que ele é um gerador de todos os outros males, que vem por consequência, e que fica muito difícil seguir outros caminhos quando nós não temos esse tipo de esclarecimento. E relacionado a outra máxima, nós temos aqui também apresentando a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, que também é relacionado ao amor e é relacionado a tudo que a gente pode oferecer para o próximo. E em relação ao orgulho, nós temos também um problema quando pensamos nisso, porque o orgulho, de acordo com o próprio Kardec, em suas obras, ele fala que é a catarata que nos tampa a visão. Então, nós, no nosso momento ali de imperfeição e tomando o caminho completamente errado, a gente se acha melhor do que os outros e a gente não tem intenção nenhuma de ajudar os outros quando somos assim. E como então nós vamos exercer essa caridade? E nós que estamos todos aqui buscando o conhecimento da doutrina, quando nós estamos aqui tentando entender um pouco mais, estudando, nós temos que ter em mente algumas coisas para que nós consigamos, então, entender a necessidade dessa mudança em relação ao egoísmo e ao orgulho.
E dentro de uma das obras de Kardec, dentro do livro dos médiuns, ele faz primeiro, antes de qualquer reforma, antes de qualquer mudança, 3 perguntas, para que você entenda se é o seu momento, se é aquilo que você se identifica, para que você faça essa mudança. A primeira pergunta que ele faz é se você crê em Deus, porque seria o primeiro ponto. A segunda pergunta, se você crê na existência da alma. E a terceira, se você crê na imortalidade da alma, ou seja, que o corpo é somente um veículo, somente uma ferramenta, para que nós consigamos aqui, então, chegarmos nesse caminho da evolução. Tendo essas 3 certezas dentro das nossas vidas, porque muitas vezes nós podemos ter dúvidas também em relação a um desses 3 pontos, mas tendo essa certeza dessas 3 perguntas, é claro que nós necessitamos também melhorarmos, é claro que nós precisamos evoluirmos em relação a isso. E aí vem mais do que nunca essa necessidade de conseguirmos nos melhorar em relação ao orgulho, em relação ao egoísmo. E é uma caminhada muito difícil para todos nós, diariamente. Por quê? Porque isso não depende só de nós. Isso depende também, por outro lado, com tudo que está à nossa volta. Então, nós pensamos, por exemplo, quando falamos em relação aos outros, em relação à sociedade e tudo o que vem acontecendo, nós passamos por decepções, desapontamentos com outras pessoas. Vemos aqui diariamente, porque estamos aqui nesse planeta de provas e expiações e passamos por situações que vemos crimes, vemos corrupções, coisas que são feitas erradas, injustiças. E isso é um gatilho muito grande para que a gente também tenha falta de esperança, falta de fé. E aí a gente acaba se desanimando em relação a todo o mal que a gente vê aí, achando que nós não somos suficientes para fazer essa mudança. Então a gente deixa de fazer. E com isso vem todo um pensamento que acaba envolvendo a gente. Quando a gente ouve também falar que só se vive uma vez, você tem então que viver o seu máximo que você puder em relação a aproveitar as coisas. E a gente acaba pensando dessa maneira, deixando para trás toda a máxima de Jesus, toda a máxima de Kardec que falamos lá atrás. E se a gente desanima em relação a isso, que caminho nós vamos tomar? Nós vamos acabar achando então que eu tenho que me proteger, eu tenho mesmo que me valorizar e nada que eu fizer, todas as pessoas vão ser ingratas e eu vou sofrer decepções e eu só vou acabar me prejudicando. E aí a gente fica então nessa inércia, a gente fica então sem ação. E essa prova que a gente passa, ela é necessária para que haja mudança. E é até um ponto interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 784, o próprio Kardec pergunta aos espíritos se a perversidade do homem, né, ele naquela época, 1860, ele já via que tinha alguns atos perversos feitos pelo homem, se isso não poderia causar uma marcha para trás, ao invés de avanço na sociedade. E os espíritos respondem para ele que não, de maneira alguma, porque para isso, para ele conseguir ver esse progresso, mesmo que seja pouco, tem que ser olhado para o todo. E sempre tem algum avanço. E eles deixam uma frase muito interessante que eu trouxe aqui para vocês, que é: mas é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, nós estamos em uma situação, com toda a nossa pequenez, as nossas imperfeições, que realmente nós precisamos passar por algumas situações que nos façam mexer. Algumas situações que nós teremos que ver que isso não está legal e precisa ser mudado. Porque se tudo fosse bom, tudo ficasse bem, simplesmente você ia viver mesmo a vida da melhor maneira e acabar não ajudando o próximo. E aí, como você
perceberia que essa máxima de Jesus do amor ao próximo e a máxima de Kardec da caridade é tão importante para a nossa evolução. E infelizmente, né, nós estamos aqui nesse momento, ou felizmente, porque também nós somos parte dessa sociedade ainda cheia de imperfeições, como o nosso planeta, e aí nós temos então esse desafio de olhar para dentro de nós mesmos e vermos diariamente o que nós precisamos melhorar, como nós temos que deixar esse orgulho de lado, como devemos deixar o egoísmo, se importar menos com as pessoas, seguir o que Jesus nos trouxe, independente de o que o outro faça por você. E aí a gente vem com a resposta de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é quando ele fala sobre o conhece-te a ti mesmo. Aquela máxima que todos falam em relação à reforma íntima, autotransformação. E é muito difícil olhar para dentro de nós e identificar. Então, Kardec ele abre como 919A, e ele pergunta com mais detalhe, como você vai se conhecer a si mesmo? Como você vai identificar? Então é respondido que nós devemos, né, além de fazer o exame de consciência todos os dias, com aquilo de bom que nós fizemos, com aquilo que nós não deveríamos ter feito ou feito diferente, nós também temos que pensar nas nossas ações, e as nossas atitudes mesmos, e sempre nos colocando em relação ao outro, julgando como se aquilo fosse praticado por outra pessoa, com que olhos você teria? Então ele até fala, o avarento, muitas vezes, se eu sou uma pessoa avarenta, eu me julgo como uma pessoa econômica. Eu sou uma pessoa que eu consigo então economizar, eu consigo comprar as coisas, mas na verdade eu sou avarento. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, muitas vezes eu acho que eu tenho minha dignidade dentro de mim, porque isso ninguém me tira, eu tenho também meu amor próprio. Então, essas coisas caminham muito próximas. O erro, para a gente, muitas vezes é muito difícil de identificar. E quando a gente projeta isso no outro, talvez a gente consiga ver que se alguém tivesse uma atitude dessa com a gente, uma atitude diferente, do mesmo tipo, quando nós fazemos, por exemplo, temos alguns itens em casa, itens bons, de boas condições, e temos a possibilidade de doar ou de vender. Então, nós escolhemos vender para ganhar um dinheiro em cima, sem pensar que tem centenas de crianças, pessoas precisando de uma doação. Então, aí você coloca esse seu olhar de fora e pensa, será que é o melhor que você poderia oferecer? E muitas vezes você tem essa possibilidade de doar esse dinheiro, talvez não, esse dinheiro ele pode ficar para que você ganhe de outra maneira, que você faça um outro uso, né? Não é de sua extrema necessidade no momento. Então nós temos que sempre ir pensando e julgando as nossas ações. Então, né, quando pensamos aqui no egoísmo e no orgulho, nós temos que também pensar em como então tratar isso da melhor maneira, como exercer a caridade, como ser humilde. E aí eu trago para vocês o maior exemplo que existe, que é o exemplo de Jesus, o nosso modelo e guia. Que ele exatamente, somente pelo fato de ter vindo aqui encarnado como um bebê, e crescido, se desenvolvido e tornado um homem, já é de uma humildade extrema, porque ele veio também, além disso, veio numa manjedoura, não veio em condições boas, não veio como um homem rico, e porque isso não é importante. E aí ele traz para a gente, dentro do Evangelho de Lucas, uma parábola que alguns de vocês já devem ter ouvido falar com certeza em algum momento, que é a parábola dos primeiros lugares. E ele fala então que nós devemos sempre nos comportar como se nós estivéssemos, se nós fôssemos convidados a uma festa de casamento, ou uma festa importante, o que quer que seja, e nós não devemos nunca sentar-se no lugar de honra, no lugar mais importante.
Então, se você foi convidado para uma festa, você não vai sentar ali do lado do anfitrião, você não vai ali pegar a posição de destaque só porque está vazio. Porque muitas vezes o que acontece? Você se exalta, você se eleva e de repente ali você vai ser tirado do lugar, porque o anfitrião chamaria outra pessoa ao lado. É muito mais válido que você fique numa posição ali esperando ser chamado, ou na sua humildade ali, assumindo um lugar normal e seja chamado para mais perto, do que o contrário, você simplesmente já achar que é o mais importante da festa. E aí ele fala aquela máxima, né? Aquele que se eleva, se exalta, será humilhado, será rebaixado, e o que se humilha será exaltado. Então nós temos que devemos ter ideia da nossa pequenez e da nossa contribuição. E se de repente for uma situação diferente, se for algo do nosso esforço e que nós acabamos merecendo essa posição de destaque, a própria situação já vai nos levarmos para ter esse destaque. A gente não precisa mostrar que sabe as coisas, não precisa mostrar que é o mais importante. Simplesmente as pessoas vão te identificar assim. Mas a gente pode também ainda continuar da nossa posição de humildade, na nossa posição de que não sabemos tudo e que nós, na verdade, temos muito mais o que aprender e a possibilidade de ensinar quando possível. E dentro disso tudo, nós pensamos então, né? Então nós temos essas chagas dentro de nós temos o orgulho, nós temos o egoísmo. E como então, a partir dessa reforma íntima, qual outra ferramenta que nós temos aqui que acaba nos ajudando a ter toda essa transformação, a toda a nossa mudança de caráter? E aí a gente lembra da própria lei de sociedade, o convívio com as outras pessoas. E aliado a isso, eu trago para vocês a questão realmente que nós temos da misericórdia divina. Porque cada encarnação que nós viemos aqui, nós somos obrigados a aprender tudo de novo em relação ao conhecimento. Então nós temos aquele véu do esquecimento, né, que para muitas pessoas, claro, não se lembram das suas existências anteriores, e nós viemos sempre da forma frágil de bebê, de crianças, completamente dependentes de um ser, que é a nossa mãe. E o nosso próprio cérebro, ele já vem programado assim, ele já vem de uma forma primitiva, ainda se desenvolver, de modo que a gente, até em um determinado ponto, quando é bebê, pequenininho ainda, e 1 aninho, 2 aninhos, é muito ainda, há essa ligação muito grande com a mãe, a ponto de nem conseguir distinguir a individualidade. Então, a criança ela vai se tornando um indivíduo com as suas vontades ao longo do seu crescimento. E isso junta também a toda a ligação com o mundo espiritual que a criança tem, ainda um pezinho cá e um pezinho lá, até por volta dos 7 anos de idade. E aí a gente tem a cada encarnação essa oportunidade. Então o cérebro se desenvolvendo, aprendendo tudo de novo, pessoas que vieram aqui como nossos pais, responsáveis por nos educar, por nos passar valores morais, além do conhecimento. E aí nós vamos, então, interagindo de novo com as pessoas, aprendendo a interagir e começando tudo de novo. E aí, quando nós pensamos nisso, então, é uma oportunidade única que temos. E temos essa correção através da educação, através de irmos identificando numa criança algum sinal ali de egoísmo, algum sinal de orgulho, que logo quando a gente já percebe, né, a missão dos pais é você tentar cortar, tentar ali dar uma contornada, tentar educar com base no Evangelho, sempre com base nos ensinamentos de Jesus. Então, isso é de uma misericórdia enorme, sem palavras, o que a gente pode ter, porque isso mostra que todos nós temos uma chance a cada encarnação. Todos nós viemos como crianças,
frágeis, ainda dependentes, ainda se desenvolvendo, temos todo o nosso vigor na nossa vida adulta, e também, conforme nós vamos ficando mais velhos, ficando mais maduros, o nosso corpo também vai perdendo essa vitalidade, também vai perdendo essa força. Muitas vezes, nos fazendo com que sejamos um pouco dependentes do outro também, para mostrarmos o quanto que nós precisamos do outro ainda, para estarmos aqui, para nos desenvolver. Então, toda essa interação que nós temos com os nossos próximos, com os nossos familiares, amigos, toda essa troca que nós podemos aproveitar ao máximo, é de uma bondade e de uma sabedoria divina que nós aqui não podemos explicar. E nos faz lembrar, né, que nós aqui somos todos iguais, nós somos irmãos e não temos distinção nenhuma. Então, todos nós temos essa oportunidade de revisar tudo o que nós podemos aprender e nos melhorar a cada dia. Então, vim trazer um pouquinho essas reflexões e eu agradeço aqui por poder ilustrar um pouquinho o tema, poder falar um pouquinho para vocês. E vamos, então, para o nosso próximo passo, né, Augusto? Comecemos a nossa segunda etapa dessa noite de reflexões, que já foi riquíssima até agora. Se pudéssemos parar por aqui, eu acho que a gente poderia ficar por um bom tempo refletindo aí, né? Normalmente quem começa, né, gerar dúvidas aí, questionamentos, sou eu mesmo. E eu achei muito interessante, Flávio, quando você falou que o simples fato da reencarnação já é um ensaio, já é um treino para a gente já se desapegando desse sentimento tão forte que ainda existe no nosso espírito, né? Que é vir simples e ignorantes novamente, né? Embora a gente saiba que o espírito carrega consigo, né, lembranças, mas graças a Deus a gente esquece temporariamente para a gente realmente se colocar como posição de aprendizes, né, em tudo, né? Nós chegamos simplesmente dependentes completos, né, de nossos pais. A gente não come, a gente não fala, a gente não anda. Então, esse treino, né, essa reciclagem, né, que a gente fala, né, que o nosso espírito vem, já é um treino para a gente se desapegar. E a gente começando a ver, né, o renascimento, né, dessa forma, é muito lindo, porque os pais vão vendo neles a chance daqueles que vão reeducar, porque o espírito, ele nunca, né, assim, em um ponto é claro que ele foi criado totalmente ignorante, mas ao longo das experiências de vida ele foi somando. Mas o pai e a mãe, né, falando aqui a importância da educação de um espírito, não de um filho, né? A gente sempre ouve falar, eu vou criar o meu filho, né? Não, gente, a gente não cria filho, a gente educa o espírito, né? E por vários modos, né? E uma coisa que puxa isso também é que a gente é dependente durante a nossa encarnação inteira, né, Flávio? Desde criança. A gente é criança, depois o jovem precisa de quem é mais velho. Aí quando a gente casa, a gente precisa de um outro para constituir, né? Não que seja complementar, mas ele vai somar ao que a gente já é. E quando a gente chega na nossa terceira fase aí de vida, né? O quanto a gente é dependente completo, né? E pior, a gente depende de quem a gente educou, entre aspas, né? Vamos chamar, vamos falar esse termo. E aí a gente a gente troca de papel para a gente ser os dependentes, né? E não mais os educadores. Então, durante toda a nossa vida, a gente vai ser colocado em situações para testar a nossa capacidade de ser simples, né? De tentar se desvincular gradativamente dessa duplinha aí, né? Que é uma dupla maravilhosa, mas que juntas fazem um estrago tremendo, né? Aí eu coloquei aqui algumas coisas para a gente falar aqui. Numa parte de uma obra espírita que eu não vi aqui, gente, depois eu vou ver e eu passo qual que é a fonte. Mas aqui fala que para o espiritismo, o orgulho deixa eu ver aqui, é o orgulho. Ixi, vamos recapitular aqui. Para o espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. Olha que frase mais forte. Não é difícil. Acho que é no Evangelho.
Eu acho Eu que é no acredito que Evangelho. sim, isso. Então ele fala que o orgulho, gente, é o pai de todos os males, porque ele desencadeia, ou seja, ele é a porta que a gente abre para todos os males que moram em nós serem desencadeados, né? E ele fala que não é fácil constatar. É pelo orgulho que discutimos, é pelo orgulho que brigamos, é pelo orgulho ferido que nos magoamos e é pelo orgulho que dificulta o perdão. Olha, só para a gente ter noção quanto é difícil e o quanto desencadeador é de todos esses outros. Mas é aí que tá, né, Flávia? Fala assim, gente, mas como eu me desvencilio disso, né? Como que eu me recupero, né? Você falou a frase que para mim é a frase-chave, resposta, né? Conhece-te a ti mesmo. Sem esse conhecimento sobre nós mesmos, gente, eu particularmente, Augusto, espírita até hoje, conhecedor do pouquíssimo que eu sei hoje, eu não consigo enxergar outra chave a não ser a gente acessar a lei divina que existe dentro de todos nós, que está inscrita na nossa consciência. Eu não vejo outra chave. Se alguém souber, gente, compartilha aqui, escreve, que a gente quer saber. Mas para isso, né, Flávia, exige um grau de lucidez, de maturidade do espírito muito grande, né? E a E essa de lucidez. coragem, né? E de coragem, porque a gente Exatamente. vai cavar fundo. A gente vai cavar fundo, vai mexer onde a gente não quer mexer. E muitas vezes ter que dar o braço a torcer e pedir perdão. Então, Exatamente. isso mexe com a gente de um jeito, né? Mas é o que faz a nossa, né, evolução. É para isso que estamos aqui, né? E aí, quando a gente percebe que tudo depende de nós mesmos, gente, eu sei como é que é, bate aquele desespero, né? Ai, meu Deus, achei que estava lá no outro, né? Não está em mim. Nossa, e agora? Vai ficar mais complicado. E aí a gente vai, gradativamente, o nosso espírito ele vai sentindo essa permissividade, né? Essa permissão que a gente tem em nos acessar, né? E aí vem um estudo maravilhoso que a gente fez aqui com o nosso amigo Leonardo, ele é psicólogo e ele atua muito nessa área de se reconhecer falível, né? De se entender, de se enxergar imperfeito. Ele fala uma coisa que eu vejo muito, né, em todos nós, principalmente em nós, no meio espírita, né? Pelo menos onde eu estou, a gente sempre fala muito, né, de tentar ser mais perfeito, mas a gente não lembra que tem o caminho da imperfeição, mas a gente não aceita ser imperfeito, né? E é tão bonito que tem um livro que fala realmente a arte de ser imperfeito. É maravilhoso, é libertador, e nesse meio tempo a gente consegue identificar, né, essas sombras, né, esses vales aí, desertos que todos nós precisamos de passar invariavelmente, né? Hoje a gente estava na equipe de preces de um encontro que a gente faz todo ano aí, que foi um encontro de jovens maravilhoso, né? Que foi 2 dias aí, e a gente estava falando sobre isso, né? O quão fundamental é a gente reconhecer que a gente precisa de ir pro deserto, de fazer ensaios, seja pelo tempo que for, mas para a gente voltar para a vida prontos para falar assim, agora sim eu posso doar de mim o que eu tenho de bom, mas para isso eu fui até lá dentro, como a própria Flávia falou, eu escavei, e aí fui achando só coisa ruim, só coisa, né, podre lá, e foi. Eu falei, não, chega, eu não quero mais, né? Mas cada um tem o seu tempo, né, Flávia? Eu acho que é bom a gente dizer isso, porque, embora eu me reconheça, eu me veja imperfeito, eu tenho que saber também que eu tenho essa hora, né? Eu estou pronto para isso ainda? Será que é É, a hora? e também a gente usar aquilo que a gente tem de bom ao nosso favor, porque muitas vezes a gente se culpa, olha, eu preciso ainda melhorar em tal aspecto, eu preciso perdoar mais, preciso me libertar disso, mas muitas vezes nós também temos que usar todo o nosso, as nossas outras virtudes que nós temos, nós somos pessoas, sei lá, muito carinhosas com os outros, nós nos preocupamos com as outras pessoas, então são virtudes que nós temos e que devemos ressaltar também, né? Senão a gente também entra numa onda de culpa, numa onda de que eu não tenho jeito mesmo
e as coisas têm que ser aos poucos, né? Quando a gente fala reforma íntima, é uma reforma, não é uma destruição. Não é chegar aqui agora, acabou a palestra e de repente falar, olha, vou listar tudo o que está errado e começa, né? A gente achar também coisa ruim é rapidinho, né? E aí fala, amanhã eu vou começar. E você quer uma mudança radical? Não, vai aos poucos. Vai mudando, vai se forçando, muitas vezes, a ter um novo hábito. E aí a gente vai se acostumando. Não dá para, de repente, assim, mudar e começar a querer ser perfeito. Primeiro porque a gente não aguenta por muito tempo, né? E aí a gente vai cair no erro, vai começar tudo de novo, é igual aquela dieta, né? Quando começa e começa tudo errado. Você não aguenta uma semana e já volta de novo, comendo até mais no próximo final de semana, que você não aguentou ficar passando fome. Então, é tudo aos poucos. A gente precisa reconhecer, lembrar das nossas virtudes, olha, faço coisas boas também. Porque todo mundo que está aqui já buscando a doutrina, que já está começando a se assumir imperfeito, realmente que precisa fazer coisas novas, é porque a gente também tem a nossa luz dentro aqui de nós, a chama pode estar um pouquinho fraquinha, mas ela está aqui. E ela vai se expandindo, conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai participando aqui das lives, vai fazendo evangelho, e isso, assim, todo mundo tem a capacidade. Então, vamos com calma, mantendo a constância sempre, né, passo a passo, que a gente às vezes é muito impulsivo e a impulsividade às vezes causa destruição, e não é o que a gente quer também, né? Bacana demais esse fato que você contou aí, porque quando a gente entende que tem que ser no nosso tempo, às vezes a gente entende assim, mas qual que é o meu tempo? Eu não sei nem qual que é o meu tempo, né? E aí a gente compara, você fez uma comparação assim, perfeita. Dieta, gente, não é aquela dieta que o outro quer, é o que você precisa, é o que você consegue, né? Quando a gente faz dieta, geralmente a gente muda todos os nossos hábitos, né? Aí não vou comer nada do que eu comia antes. Gente, espiritualmente é da mesma forma, né, Flávia? Eu vou ainda sentir, eu vou sentir raiva, eu vou sentir ódio, eu vou sentir preguiça, eu vou sentir um monte de coisas, mas eu preciso de me permitir não sentir tanto, gradativamente, né? Eu sempre digo que a gente só, assim, pelo menos eu, né, gente? Eu não sei se tem um espírito luz aí, mas eu consigo sair de uma fase difícil para outra quando eu vou me adestrando, né? Eu uso uma frase que eu sempre digo que para mim foi assim, eu acho que foi muito forte, né? O trânsito, né? Normalmente o trânsito é um lugar muito calmo, né, gente? Tranquilo, ninguém tem, né? Ninguém buzina, ninguém. Nossa, é um lugar Ninguém se excepcional. estressa, é. Não, mas é um lugar excepcional para você trabalhar, para você se adestrar. Por exemplo, a gente tem essa dificuldade toda de entender, né, o tempo que o outro tem, né? E aí quando alguém te fecha, que alguém te dá aquela cortada de instintivamente, ou seja, né, animalmente, a gente tende a revidar. E aí você tem que parar e, como um animal, começar a se adestrar para depois tornar-se um hábito e você agir naturalmente. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu não aperto buzina, pelo menos, né? Antes eu abria o vidro, falava umas frases muito, meio não tão boas, né? Buzinava. Hoje eu já não buzino, eu já não abro o vidro, né? Mas eu não me sinto bem ainda. Eu me sinto incomodado. Eu me sinto. E é bom que eu me permita sentir incomodado, porque isso me faz ser humano. Se eu não for humano, eu não desenvolvo. Então, para mim, ele é o exemplo vivo, né? E aí veio isso que a Flávia disse, né? Dieta, gente, é a dieta que o seu corpo consegue. E aí, no caso, é o nosso espírito. Ele vai se adestrando, né? Ele vai se adaptando à dieta que é assim, a que o seu espírito consegue, né? Então, eu não consigo ficar sem, às vezes, infelizmente, né, gente? É muito triste. Eu não consigo, às vezes, ficar sem falar mal ou fazer uma crítica durante o meu dia todo. Mas tá, você pelo menos diminuiu. Às vezes, quando você vai falar uma crítica, você está pensando sobre aquela crítica, né? Ou às vezes eu estou me avaliando, porque eu vejo que quando a gente começa a identificar o orgulho em mim, eu já consigo trabalhar aquilo que é mais difícil. E aí depois eu consigo já abrir os meus olhos para me perceber, né? Que é quando eu
quando eu começo a entrar em um estágio de lucidez. E aí, quando eu atinjo, né, o grau de lucidez suficiente para ver sobre o egoísmo, né, que é o querer tudo para si, a gente começa a olhar o outro que está do lado, né? Ah, será que o outro tem essa mesma dor? Será que eu não posso ser útil em alguma coisa, né? Nessa época toda, a gente viu que nós podemos ser úteis dentro de casa, né, Flávio? Então, assim, gente, o que um post meu, o que um post lá da Flávia ou da Casa do Caminho pode influenciar na vida de tantos espíritos que estão esperando só um aviso de Deus para tirar, às vezes, lá daquela zona tão, assim, desconfortável, escura, né? Para que tenha um consolo, né? Então, quando a gente começa a se perceber, a se reconhecer, né? E se identificar orgulhosos e egoístas, é duro, gente, é muito difícil. Então, tenha compaixão consigo mesmo antes, né, Flávio? Então, se permita, mas como a Flávia disse mesmo, você tem uma luz dentro de si, todos nós temos, né? Mas é claro que uma coisa é, como aquela frase diz, né? Nenhum ato de mal que eu faça desabona todos os de bons, e nem só um ato de bom desabona todos os de mal. Nós carregamos consigo, né, conosco mesmo, uma responsabilidade, e essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade muito alta, porque a gente está começando a tomar conhecimento, né? Aquela frase, né? A quem muito foi dado, né? Muito será solicitado, cobrado, né? Seja como for. Mas realmente, mas para que a gente chegue nesse estágio, a gente precisa de se adestrar, né? Saber que dietas, elas são feitas para que eu me acostume, né, com elas, para que o meu corpo se adapte, e o nosso espírito é da mesma forma. A gente é igualzinho, a gente malha o corpo, mas a gente não malha o nosso espírito, né? O corpo fica bombado, forte, resistente, mas e o nosso espírito? Como que ele tá, né? Será que ele tá tão forte quanto o corpo? Porque se tiver, nossa, eu vou para academia ficar todo dia lá, né? Então, o quanto de esforço, né? O quanto de abnegação, às vezes, eu faço, né? Nessa crise mesmo, gente, ela veio, assim, eu tenho só gratidão, por mais dores que eu tenha tido, o quanto eu tive a oportunidade de, às vezes, ficar confinado em casa para ler um livro, gente, era muito difícil. E olha como a gente está se permitindo, a gente está tendo essa chance, né? E eu fui me reconhecendo orgulhoso, egoísta, todo dia, até o ponto em que eu consegui me equilibrar, né? Beleza, eu sei que eu ainda sou, mas eu estou ainda em processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, né? Mas se eu não me permitir, eu não vou dar conta, né, de continuar, porque o fardo ele fica muito denso, né? Então, a gente precisa de diminuir um pouquinho os nossos fardos, né, os pesos, para a gente continuar caminhando. Mas assim, eu vou ter fardo ainda, eu não vou caminhar livremente, né, pulando. Ainda não, Uhum. gente, porque nós, não está na nossa... Esse orbe ainda não é disso, né? A gente está penando, mas Não, e mesmo que a gente fale aqui, né? Estamos prova expiação em transição para planeta de regeneração. Quando a gente fala também da regeneração, não é um mundo feliz, é um mundo que ainda vão existir males, né? Só não vai existir aquelas expiações tão fortes, bom, mas vão ter provas, vão ter coisas erradas, né? Não vai ser uma virada de chave assim que de repente todo mundo vai ficar bonzinho, né? Então é parte desse processo. E foi muito interessante o que você falou, Augusto, em relação ao estudo, né? A você ler um livro. Porque quanto mais a gente estuda, e principalmente quando a gente pega as obras de Kardec, qualquer uma das 5 obras principais, ou as outras de apoio, a gente vê ainda como elas são atuais e como a gente ainda tem a melhorar. Então, parece que a gente está lendo aquilo que foi feito naquele momento para a gente ler. Então, dá um despertar em todos nós. A gente começa a entender ainda como que falta para essa caminhada, mas ao mesmo tempo também ele dá ferramentas, né? Quando a gente começa, igual fala o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, são livros que são feitos para ler aos poucos, não é para você começar da primeira questão e ir até a 1018. Não. Você abre, lê um bloco, estuda um pouquinho, pega ali o item relacionado ao evangelho que você fez na sua casa, e aí você vai entendendo. Aí o evangelho é a mesma coisa, você faz uma vez, né? Quem faz aleatório lá cai num tema, aí você faz da próxima vez, e depois de um tempo ali cai de novo nesse mesmo tema. Você já vai ter uma outra visão, você já vai começar a entender as coisas diferentes. E é assim a transformação com a gente também, ela é aos poucos que a gente vai, né, entendendo. Então, a gente tem ainda todos esses fardos para carregarmos, mas a gente vai
entendendo qual a melhor maneira de lidar com eles também aos poucos. E lembrando, né, que igual o trânsito, né, quando você tá ali na sua melhora, o Augusto tá lá no trânsito procurando não xingar e não brigar com ninguém, mas o mundo não para. Né? O mundo não para a nossa reforma íntima. Então, ele continua. As pessoas que estão ali convivendo com a gente e do mesmo jeito deixando a gente irritadas, segue também com a vida delas na mesma caminhada, seja de progresso ou ainda do não conhecimento. Então, é tudo muito dinâmico e o desafio se torna muito maior. E muitas vezes o maior desafio que você pode fazer é se calar. Você, às vezes, não consegue ainda controlar o seu pensamento, mas você controla a boca. E aí, isso você vai também conseguindo aos poucos, né? Então, não adianta, você não vai... Agora que, né, eu estou enxergando o espiritismo e como a ferramenta da reforma íntima pode me ajudar, isso não significa que quem está dentro aqui de casa também vai entender. E você também não pode ser orgulhoso a ponto de, agora eu conheço o espiritismo, é assim mesmo, você não sabe, e aí a gente já está indo para um outro caminho, né? Que também não é nenhuma das duas máximas, nem de Jesus e nem de Kardec. Então, assim, vamos ter calma conosco e com os outros. Falou uma coisa legal, Flávia, porque a gente, às vezes, infelizmente, de forma automática, a gente coloca num nível superior, porque, às vezes, alguns conhecimentos chegam até nós que nos fazem conectar, né? Entender, algumas coisas começam a fazer lógica, né? A pecinha lá do Lego, ela se encaixa, mas com uma própria máxima. Então, não é fora da caridade, não há salvação. Chico dizia que não está sendo dito que fora da igreja, fora do espiritismo, né? Não há uma condicionante. A caridade, ela está em todos os lugares, né? E aí, quando a gente fala assim, mas será que agora eu estou dentro aqui, eu sou espírita e tal, por exemplo, eu sou 33 anos de espírita, gente, eu peno até hoje, tem coisa que eu patino até hoje, né? Eu escorrego até hoje, mas o quanto que eu estou fazendo do que eu tenho de conhecimento, né? E aí vem aquela frase que você disse, né? Muitos dizem, só se vive uma vez, vai lá, faz as coisas que tem que ser feito, né? Nós ainda assim entendemos que a gente só se vive uma vez, porque a vida é uma só, a vida é única, né? Ela não tem vidas, né? Nós somos espíritos imortais. Então, sim, realmente, a gente só se vive uma vez, mas a gente tem várias chances, né? Mesmo assim, a chance ela é uma única chance também. A gente não pegou aquela chance ali, aquela chance não vai vir. Mas uma outra oportunidade de você, às vezes, reparar, vai vir. E por isso a gente deve ser muito grato, né? E se permitir aproveitar essas chances, né? Infelizmente não vai ser tão doce quanto aquela lá, né? Mas pelo menos eu vou me reconhecer, né? Que realmente eu falhei, mas eu posso continuar, né? Caminhando, né? E essa permissividade que a gente fala, né? Permissão, gente, desculpa, estou usando aqui o termo errado. Essa permissão que nós damos para o nosso espírito, ela é fundamental, porque nós precisamos de reconhecer que não estamos no estágio evolutivo para não desperdiçar chances, né? A gente ainda assim desperdiça. Mesmo não querendo, a gente não consegue, né? Mas Deus nos prova por causas todos os dias, diariamente, né? O quanto a benevolência, né? O quanto a misericórdia dele é infinita para com todos nós, e só isso deve nos acalentar, né? Nos acariciar nosso espírito, para que a gente possa caminhar de uma forma um pouco menos pesada, um pouco menos densa, né? Porque tudo é feito para o nosso bem. E quando a gente, mesmo sem entender, a gente começa a concordar, né? É como aquela frase máxima, né? Aceita que dói menos, né? Quando a gente aceita que realmente as coisas elas são feitas para o nosso bem, a gente começa a sofrer menos, né? Então, por mais que eu não entendo por que eu estou vivendo um mal, por que realmente eu estou sendo vítima disso, porque nenhum de nós somos vítimas, né? Por que eu estou parado nisso, né? Mesmo que a gente não entenda, a gente precisa de aceitar que aquilo ali vai ser muito bom, mas que nós sejamos agentes
disso, daquilo ali, que a gente não se deixe ser a vítima, tipo assim, eu não fiz nada, eu vou deixar assim, né? Não. Em alguma hora, em algum outro instante, a gente fez alguma coisa, mesmo quando a gente não faz, a gente fez, né? Porque Emmanuel, se não me engano, eu também não sei a fonte agora, gente, mas eu li, eu sou péssimo de cabeça, ele fala que o pior lugar, o mais perigoso, é o que fica em cima do muro, porque é uma situação Uhum. muito confortável, muito cômoda, né? Então, assim, o fato de não fazer já é uma negligência, já é uma responsabilidade, né? E a gente vive aí, todo mundo dizendo, prefiro não falar o que eu acho sobre isso, prefiro não ir lá falar e tudo mais tal, mas o fato de você não fazer já incumbe em si uma responsabilidade, né? E até para isso a gente precisa de ter lucidez, para saber quando age, quando eu age de uma forma ou age de uma outra forma, né? Com certeza. Bom, então O acredito pessoal, acho que o que pessoal não tem muitas dúvidas, não. Todo o mundo já pessoal está compreendeu quietinho, bem essa isso. questão. Já vou começar amanhã. Já a melhor dieta é a moderação, falaram Não, eu acho que aqui. eles já estão sabendo tudo já, o pessoal aqui ó, É, tá redondinho. Brincadeiras à parte aí, amigos. Então a gente está chegando ao fim de mais um estudo dessa noite, né? Abençoada. Em nome de todos os amigos que nos seguem, né? Tanto a Casa do Caminho quanto a nossa amiga Flávia, nós somos muito gratos, né? Pelo amparo que nós tivemos aqui hoje, pelo amparo que nós vamos continuar a ter, né? Lembremos dessas frases máximas que foram ditas aqui, que eu achei muito bacana, né? A gente precisa de reformas e não de demolição, né? Porque a gente não tem capacidade de nos jogar inteiro ao chão para é Rossandro reconstruir. Klinger, tá? É É Rossandro o nosso Klinger, clima. só para citar. Gostando, É. é muito legal. Exatamente. Então, assim, quantas chances que a gente tem hoje de poder refletir, de poder nos confrontar, né, com as ideias que a gente sempre teve, pelo menos nessa vida, né? Mas agora a gente tem a chance de poder pensar um pouquinho mais por conta própria. E Deus espera muito isso de todos nós, né? Que a gente possa fazer o nosso esforço, né? Agradeço de coração, Flávio, pela sua disponibilidade, pela sua coragem, né, de estar aqui também, pelo seu estudo, pelo seu empenho, e que os espíritos que te intuam continuem ao seu lado, trabalhando junto, de mim também, porque a gente precisa de um amparo muito grande, né? A todos os amigos encarnados e desencarnados que tiveram ou que estão nessa live e os que vão ver ainda também, sintam as bênçãos de Deus sobre todas as nossas vidas, sobre nossas escolhas, né? Sobre nossos lares, família, que a pandemia possa ser entendida pelos nossos espíritos como uma oportunidade, gente. Mais uma vez a gente diz quão bela, quão rica, quão única é a oportunidade da evolução, da experiência do crescimento. Então, todos nós sejamos gratos mais um pouco, sustentemos a nossa paciência, a nossa resiliência. Elas são chaves fundamentais para a gente conseguir sustentar e suportar, a ponto de que, assim que Deus permitir que a gente possa retomar, né, aos nossos hábitos, mas reformados, né, reconstruídos, que a gente possa também se sustentar uns aos outros e lutar um pouquinho mais para reconhecer, identificar e trabalhar o nosso orgulho e egoísmo, que é o tema da noite de hoje, que a gente possa se colocar a essa reflexão, né? Flávia, obrigado de coração, viu? Fique com Deus e a gente vai se encontrando aí. Em março, Eu gente, em que, março eu vou estar com a Flávia lá. Também. novamente, né? Isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Augusto? Acho que, além de tudo que foi falado aqui, a gente sempre tem que lembrar que somos amparados. Todos nós temos os nossos mentores que nos auxiliam aqui, os espíritos afins, espíritos familiares que acompanham nossa jornada e torcem pela gente. Então, muitas vezes, nesse momento de reflexão, a gente fica achando que está sozinho, mas nós somos muito mais amparados do que imaginamos. Então, a gente tem mesmo que deixar o nosso coração aberto para essa luz entrar e também eles conseguirem se aproximar e nos auxiliar ainda mais. Então, muito obrigada mesmo, viu, pelo convite da noite. Você também
né? Assim como eu também fico sempre à disposição para estar aqui, você também é sempre bem-vindo lá no Encontro Espírita. Que bom, obrigado mais uma vez. Amigos, fiquem com Deus. Aqueles que não conseguiram acompanhar o estudo dessa noite desde o início, a gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e Sociedade Espírita Casa do Caminho pelo YouTube. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana. Amanhã a gente vai ter mais um encontro aqui às 19h30 pelo Instagram da Casa do Caminho. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.